Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vou aguardar uns minutinhos até que todo mundo entre. Tudo bem com vocês? Tentei fazer a transmissão pelo Facebook, mas o Facebook hoje tá dando problemas, então a live será transmitida somente a partir do Instagram, tá bom? Apesar de que as próximas lives eu quero fazer lá no YouTube. Tudo bem, Lígia? Lilian? Tudo bem? Rosiane? Seja bem-vinda. Andressa? Seja bem-vinda. Max Físio Maringá. Giovanni também, seja muito bem-vindo. Vou aguardar um pouquinho, gente, até que o Instagram acione todo mundo, tá? Para dizer que estamos ao vivo. Mas hoje eu quero falar algo que aconteceu comigo essa semana e que me trouxe, assim, um baita de um aprendizado dentro da Germânica, tá? Um baita de um aprendizado. E aí eu falei, nossa, eu tenho que fazer uma live sobre isso, porque é mais uma comprovação, né? E nada melhor, gente, nada melhor de verdade, tá? Do que a gente viver o que a gente diz, né? Eu acho que quando a gente vive o que a gente diz, aquilo vem de dentro, a gente toma força, né? Eu fiz um vídeo, né, e coloquei isso lá no Instagram também pra vocês, né? Quando a gente vive algo, a gente consegue falar sobre aquilo, a gente consegue contar sobre aquilo, né? Aquilo se torna tão forte que a gente consegue inspirar pessoas, tá? Então, eu tô aqui hoje para isso, para contar o que aconteceu comigo e falar da Germânica Raikkonen na prática, né? Porque tem um montão de gente que às vezes tem dúvida, né? E até tem pessoas que falam, ah, mas é muito teórico, é muito não sei o quê, acabam usando disso, né, pra falar que a Germânica não tem prática, mas hoje vocês vão ver que tem prática sim. Tá bom, gente? Então tem prática sim, e eu vivo isso todos os dias, e às vezes eu fico me perguntando, mas como uma pessoa não vive isso na prática, né? A gente vive todos os dias, eu vivo todos os dias, né? Tá bom? Então seja bem-vindo, Ana, Dani, Carol. E eu acredito que eu vou manter as lives toda quinta-feira, tá? Provavelmente aí às 8, às 9 eu vou decidir que horário, mas quinta-feira é um dia bom pra você? Coloca aqui pra mim. Coloca aqui pra mim se quinta-feira é um dia bom, tá? Ou terça ou quinta, eu acho legal fazer lives. E tudo bem, Fátima? Seja muito bem-vinda. Daniela, tudo bom? Saudade! Que legal, gente. Bom, então, para quem tá entrando agora, a gente vai falar sobre a Germânica Raikkonen na prática, tá? E dentro aí da trajetória, né, da minha trajetória de 11 anos, eu passei por várias coisas na pele, né, da Germânica, e eu acho isso muito bom, porque só assim eu consigo repassar para os alunos o que é realmente um tratamento da Germânica, né? Tá bom? E não adianta, quando a gente ensina algo, gente, eu acho que a gente só pode ensinar algo se a gente vive aquilo, né? E tem um montão de gente aí ensinando, eu não tô falando de Germânica em específico, mas assim, de vários cursos, e hoje na internet o que mais você vê é isso, né? Alguém que aprendeu e tá repassando conhecimento, mas não viveu aquilo, né? E eu posso dizer para você que eu vivo há 11 anos a Germânica Raikkonen, então quando eu falo algo é porque realmente eu acredito naquilo, né? E 11 anos vivendo a fundo, né, a medicina germânica e acompanhando os mestres também de perto, eu posso dizer assim que te transforma, tá? É algo que
não tem volta, é um caminho sem volta. Mas com certeza vale muito a pena. Então, para quem quer conhecer um pouco mais do tratamento, fica aqui comigo nessa live, tá? O tratamento da germânica não é algo que você diz assim, vamos aplicar uma técnica ou vamos seguir um protocolo. Não se trata disso, tá, gente? A gente aplica princípios da germânica, a gente aplica as descobertas de Dr. Hammer, mas quem leva a sério esses princípios, quem leva a sério essas descobertas, tem como sair de um programa de sobrevivência, né, que nada mais é do que doenças, né, muito fácil ou muito rápido, tá? Tem como sair, sim. Você tem que pegar o pulo do gato, tá? Muitas pessoas, às vezes, estão chegando nesse pulo do gato, mas acaba desistindo ali no meio, porque não entendem, às vezes não entendem o caminho, tá? Então eu tô aqui para guiar um pouco vocês melhor, né, sobre isso, e essa live vai ser legal. Muito bem, gente. Gente, eu acredito que já dá para começar a falar o que eu quero para vocês. Acredito que o Instagram já avisou todo mundo aí, tá? Então vamos lá. Essa semana eu passei por uns processos, né? Foram 2 conflitos aí biológicos, né? O primeiro foi um conflito indigesto, que a gente chama, tá? Pega intestino. Não sei exatamente se foi intestino grosso, no meu caso, mas foi um conflito relacionado à sujeira, né? Algo muito sujo, tá? Ver algo muito sujo, tá? E aí os sintomas disso é diarreia, isso em fase PCL já, né? Em fase de cura. Diarreia, né? Então você vai muito no banheiro, tudo isso. Beleza, isso fica às vezes 3, 4 dias esse conflito indigesto, né? Poderia ter me desesperado, né? Corrido pro hospital. Poderia, mas como eu tenho conhecimento, então eu já sabia qual era esse conflito, porque para mim foi muito fácil identificar. Quando você estuda, você consegue interpretar as coisas da tua vida muito mais rápido, né? Então, por isso que tem que estudar as 5 leis, tem que estudar os conflitos, tá? Então, identificado o conflito, que eu não vou falar aqui para vocês por uma questão pessoal, tá? Eu já sabia que eu estava aí numa fase de cura, porém meu corpo começou a dar sinais, assim, de muita intensidade de conflitos, né? Então, muitos dias aí se prolongando. E o que é isso? O que acontece quando se prolonga o conflito? No meu caso, foi o que a gente chama de trilhos do conflito. Mas Marina, o que é trilhos? Trilhos é tudo que te lembra o conflito, né? Então eu vou dar um exemplo do que acontece hoje em dia, que acontece com muita gente, porque a gente tá sempre com o celular na mão. Não significa que esse foi o meu caso, tá? Eu passei por alguns trilhos, mas eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Então, quando você vê algo na internet e você não gosta, aí você pega o celular 2 horas depois e vê de novo. Você pega o celular 3 horas depois e vê de novo. E pega o celular à noite e vê de novo. E fica vendo aquilo, e fica vendo, tá? Isso são trilhos do conflito. Você precisa parar com isso. O teu paciente precisa eliminar todos os trilhos para você conseguir sair de uma vez do programa biológico, tá? Então, isso pode prolongar e muito a fase de cura de um conflito. Então, precisa eliminar os trilhos do conflito, tá bom? Eu vou falar rapidinho, porque não é exatamente o que eu quero falar, mas isso faz parte da história, tá? E aí, gente, então, passou-se aí 3, 4 dias, né? Beleza. E olha só que interessante, né? Quando a gente tá num programa de sobrevivência
em desenvolvimento, né? Quando tem algo no nosso corpo que tá aí se desenvolvendo ou a gente tá se curando, a gente precisa se cuidar muito. E eu sabia disso, porém acabei me descuidando, né? Acabei me descuidando. E aí o que aconteceu? Tive outro conflito, e esse foi da noite para o dia. Foi num piscar de olhos, em um segundo eu fiz um conflito que foi bem intenso. A gente chama isso de conflito somado também, tá? Quando você tá aí num programa biológico e aí de repente você faz outros conflitos, tá? Juntos. E aí qual foi o meu outro conflito? Gastrite. Contrariedade indigesta, contrariedade territorial. Essa contrariedade territorial, a gente pega aí estômago, né? Na fase ativa já vem a gastrite. E também, quando no pico da fase de cura, a gente também tem a gastrite, tá? A fase que a gente chama epicrise, é o ponto mais alto da fase de cura. Esse ponto mais alto da fase de cura é onde a gente relembra todos os sintomas lá da fase ativa, quando a gente faz o conflito. Então, lembrem-se, uma gastrite pode vir em fase ativa ou lá na epicrise, onde tem o ponto mais alto da fase de cura, tá? E qual é o conflito? Contrariedade territorial. O que é contrariedade territorial? Vocês vão entender por que eu tô falando tudo isso, tá? Até eu chegar aí na prática, o que eu fiz, que foi o meu maior insight da semana, tá? Contrariedade territorial é quando você, dentro do teu território, seja território familiar ou território profissional, seja o teu relacionamento com alguém, tá? Tudo isso é território, faz parte do teu território. É tudo que está muito próximo a você também, tá? Quando você tem algo que te contraria, por exemplo, se alguém bate o pé com você e diz, não, eu quero assim, e você fala, não, eu quero assado, ou você fala, não, eu mando aqui, e a outra pessoa diz, não, sou eu que mando aqui, ou vamos fazer desse jeito, e você fala, não, eu quero fazer de outro jeito, né? Isso também é disputa territorial, tá? Então, todos esses conflitos falam muito dessa contrariedade. Então, alguém tá indo contra mim, tá? Eu tô sendo contrariada, porque não tá sendo do jeito que eu quero ou como eu quero dentro do meu território. E aí surge essa contrariedade territorial, tá? Essa é a causa da gastrite, tá? Você que tem pacientes aí que te procuram com gastrite, né? Então, é muito importante que você saiba disso. E aí, o que acontece, gente? Então, eu tive essa contrariedade territorial e foi em um piscar de olhos. Quando eu vi, a cagada já tinha sido feita. Na verdade, foi isso. A cagada já tinha sido feita. E eu podia ter evitado de fazer essa cagada, mas eu fiz. Porque acontece tudo em um impulso, em um piscar de olhos você pode fazer um conflito, tá? Por isso a importância, gente, de quando a gente estiver em um programa biológico de sobrevivência em desenvolvimento, né? A importância da gente ficar quietinho no nosso canto, não fazer coisas diferentes, tá? Não faz coisas diferentes quando você tá numa fase de cura do corpo. Não faz, não vá viajar, não vá para lugares onde serão desconhecidos, onde você pode fazer conflito. Por quê? Porque aí o corpo, como é que assim, ó, o corpo tá se curando de algo, né? Aí, de repente, gente, o corpo tem que se curar novamente de outra coisa. Então, olha a energia que dispersa, né? Olha a energia que dispersa. Então, tudo se complica, tá?
Por isso que pacientes com câncer, né? Um paciente com câncer, quando recebe o diagnóstico do câncer, depois ele faz 1001 conflitos, né? Na verdade, não é o câncer que mata, são o resto desses conflitos mais o diagnóstico, tá? Porque vai muita energia nesses conflitos, aí não tem energia que aguente, tá? Mas não entrando nesse assunto, voltando lá para gastrite, imagina, né? Imagina. E aí eu tive essa gastrite. Só que para quem não sabe, eu estou amamentando, né? Meu filho é pequeno e eu tô com amamentação exclusiva. E aí tem algumas medicações, né? A maioria das medicações eu não posso tomar. E eu que já não sou tão adepta a medicamento, né? Eu tomo realmente só se precisar, né? Por exemplo, eu tava com uma dor muito forte essa semana e eu tomei o Buscopan para tentar diminuir essa dor. Então eu já tinha tomado aí o Buscopan, né? Devido à fase de cura, ela também pode vir com dor, tá, gente? Então, principalmente a epicrise também pode dar dor, tá? E aí eu tomei uma dose de Buscopan e eu falei, e tinha dado aquela gastrite, eu falei, meu Deus, eu não vou tomar outra medicação, né? Principalmente por causa do meu filho também, né? E quem já teve gastrite sabe que a dor é horrível. É uma das piores dores, assim, quando é forte, quando pega mesmo, alguém já teve gastrite aí, é muito, muito forte. Coloca aqui nos comentários pra mim, tá? Quem já teve gastrite. Então é muito forte, né, a dor da gastrite. E assim, gente, eu não queria tomar medicação mais uma vez. E aí eu falei, poxa vida, né? Eu tenho que aplicar o que eu sei. E instintivamente eu não tomei nada, né? E olha que legal. Então, esse foi o meu maior insight da semana, tá? E mais uma vez eu vivi na prática tudo que eu aprendi nesses 11 anos, tá? E que foi muito, é muito poderoso. Na verdade, é poderoso, porque quando você descobre isso, né? Quando o teu paciente consegue entender isso é poder. Porque conhecimento também é poder, tá? Poder do quê? Poder da autocura, né? Poder de deixar teu corpo se autocurar. Poder de aplicar as 5 leis biológicas na prática, tá? Então, o que acontece? Já era aí passado de 10, 11 da noite, né? E aquela dor ali não passava e não passava, e eu, meu Deus do céu, eu não quero ir pro hospital, né? Tava ficando tão intensa que eu falei, será que eu vou ter que ir pro hospital? E o que aconteceu, gente? Eu decidi, né? Eu já tinha ido dormir, voltei, falei, vou sentar na sala e vou conversar. Vou conversar com o Mauro, meu marido, né? Eu chamo de marido, que a gente já mora junto há muito tempo, então é o meu parceiro, tá? E ali, gente, a gente ficou durante mais ou menos umas 3 horas conversando. E olha que legal. Conforme a gente ia conversando, o Mauro, ele não é terapeuta, ele não é profissional da saúde, ele não é coaching, ele tá num ramo totalmente diferente, tá? De terapias, ele não tem nada a ver com isso, tá? Mas ele tem o poder de ouvir, né? Então, olha que interessante, eu fiquei praticamente 3 horas ali colocando tudo pra fora, né? Colocando tudo pra fora em relação ao conflito que eu tinha passado. E conforme eu ia falando, o meu intestino, que até então estava parado, o meu intestino começou a funcionar. E a gastrite começou a aliviar. E eu fui falando, e fui falando, e fui falando. E o que de mais legal da conversa foi, porque
através de uma conversa, às vezes a conversa é para você mesmo, né? Para você falar para você mesmo. E essa conversa foi tão poderosa, né? E seguiu tantos princípios da germânica que o meu corpo ali já estava praticamente sem dor. Eu cheguei mais ou menos 3 da manhã ali sem dor. E eu ia conversando e falando, nossa, tá diminuindo, nossa, meu intestino tá voltando a funcionar, sabe? Então a coisa foi aliviando total. De manhã cedo, eu acordei sem dor alguma, sem precisar tomar nenhum medicamento. Só que na noite anterior eu tava a ponto de ir pro hospital. Eu tava a ponto assim, sabe quando te bate o desespero e você diz assim: meu Deus, eu tenho uma criança para cuidar, eu não posso ficar com essa dor tão intensa, né? E olha que legal, então eu conversei sobre os meus conflitos, né? E eu lembro da Itziar, né, a minha mestra, que eu acompanhei de perto, ela sempre dizia isso, ela falava assim: fale sobre os teus conflitos, você tem que pôr pra fora, você tem que falar, só que fale com as pessoas certas. Então é muito importante falar com as pessoas certas, é muito importante falar dos teus conflitos e ir encontrando soluções junto. Não só falar, entende? Então você precisa falar e ir vendo, nossa, mas com isso, então é melhor eu fazer aquilo. Com o outro, é melhor, eu já entendi que eu não posso ir por esse caminho, eu tenho que ir por outro caminho. Então a conversa, né, a terapia da germânica, quando o princípio, né, que a gente usa é compartilhar a dor. Esse compartilhar a dor é tão forte, tão poderoso que funciona. E quando a gente acha, né, mas é compartilhar a dor, mas é uma coisa tão simples, né? Não, mas eu faço isso, eu compartilho minha dor. Gente, se você tá falando, tá compartilhando a sua dor, ou o seu paciente tá compartilhando a sua dor com você e não tá melhorando, alguma coisa de errado tem. Tá? Alguma coisa de errado tem. Então não é a primeira vez que eu vivo isso na prática, né? E já vivi com muitos pacientes. É várias vezes, né, durante esses 11 anos que eu vivi na pele germânica e consegui sair sem medicação de muita coisa, tá? Não tem problema se um dia você tiver que tomar medicação, isso é o de menos, mas o que mais importa, né, é os pacientes entenderem os princípios que eles precisam usar. O que mais importa é olhar para o problema já olhando para a solução, né? Não basta só falar do problema, a gente tem que encontrar meios de ajudar as pessoas abrindo caminhos, mostrando a luz para esses pacientes, para essas pessoas, tá? Então, assim, tudo isso é muito poderoso porque é vivido na prática os princípios. É vivido na prática os princípios, tá? Então, quando falam que a germânica é teórica ou sei lá, pra mim é quem não entende de germânica Heikand ou nova medicina germânica, tá? Porque se você vê isso na prática, eu não usei de nenhuma técnica para melhorar, vocês entendem? Eu não usei de nenhuma técnica, então quem usa técnica, quem tem técnicas para ajudar em tudo isso, meu, é ótimo, né? Eu também já usava muito com os pacientes, muitas técnicas para ajudar, para potencializar. Mas olha a força dos princípios dessa nova medicina, né? Olha a força da autocura. Todo mundo pode se autocurar, né? Então, quando gente, a germânica não é só teoria. Se você não for para a prática, não usar isso ao teu favor, aí não vai servir de nada, né? Não vai servir de nada, tá? Então, gente, foi isso que eu vivi, tá? Foi isso que eu vivi essa semana e essa conversa foi tão poderosa. Não foi só uma conversa
Sabe aquela conversa que vem da alma, que vem de dentro, que você consegue acessar o que é preciso acessar? Essas conversas são muito poderosas. É essas conversas que você precisa ter. Só que fale na hora certa, com as pessoas certas, né? Você não pode falar para qualquer pessoa sobre os teus problemas ou os pacientes buscarem qualquer pessoa. Por quê? Porque essa pessoa às vezes não tá pronta para ouvir, né? Não tá pronta para ouvir. E aí, ao invés de te ajudar, só vai piorar, porque você pode fazer mais conflitos, né? Inclusive de contrariedade, tá? Inclusive de contrariedade. Então, gente, é possível, tá? É possível usar esses princípios, os princípios que o Dr. Hammer descobriu. É totalmente possível para usar na prática, tá? E um dos princípios que eu tô falando aqui é o compartilhamento da dor. Isso é muito, muito poderoso, tá bom? Muito poderoso, certo? Gente, eu vi aqui que a Ariane pediu, né, como usar a germânica com crianças. Com crianças, você vai ter que falar com os pais, depende da idade aí da criança, né? Você pode falar com os pais, você tem que analisar o ambiente dessa criança, você tem que se colocar no lugar da criança, tá? Eu que tenho filho agora, é muito interessante isso, né? Porque quando você vai falar, mas, por exemplo, se ele chora, né? Uma pessoa diz, mas pode ser dor, pode ser várias coisas, né? Agora, a mãe que vive com essa criança, ela conhece essa criança. Ela sabe os momentos que ela chora, ela sabe os momentos, ela conhece essa criança. Então, a mãe que tá do lado sempre dessa criança, ela tem um papel muito importante, tá? Dentro aí do tratamento ou, né? Dentro dos programas biológicos para descobrir a causa de muita coisa. Então, às vezes tem que conversar com a mãe, tá? Tem que conversar com a mãe, tem que fazer mudanças no ambiente. Vai ter que mudar alguma coisa, tá? Vai ter que mudar alguma coisa para a criança parar de adoecer, né? De desenvolver esses programas biológicos, tá bom? Olá, Vilma! Tudo bem? Deixa eu ver aqui se teve mais alguma pergunta. Tenho gastrite, refluxo, hérnia de disco e zumbido no ouvido. Bastante coisa, né? Bastante coisa. Então, gente, gastrite, não sei se vocês já passaram por gastrite, né? Coloca aqui pra mim quem já passou aí por uma gastrite. Coloca nos comentários quem já passou por uma gastrite e teve que tomar omeprazol, né? Coloca aí nos comentários que eu quero saber quem já passou por uma gastrite. Ninguém? Ligiane passou por gastrite. Então você sabe do que eu tô falando, né, Ligiane? Então, gente. Eliana também. Liliana também. Podem ir colocando aí, tá? Gastrite, gente, é uma dor muito forte. É uma dor muito forte. A Ariane também. Sim, a Lu também. Então, gente, imagina, né? Eu consegui vencer a gastrite sem tomar o bendito omeprazol. Tá? Porque às vezes o omeprazol salva muita gente. Graças a Deus que existe o omeprazol, tá? Mas você viu como tem como aplicar os princípios da germânica e não tomar o omeprazol. E é muito mais rápido o tratamento. Eu posso garantir que é muito mais rápido, porque na manhã seguinte eu tava 0 bala e muito mais feliz porque eu tinha encontrado a solução do que eu queria,
tá? Então, gente, uma conversa, tá? Usando os princípios da germânica, ela é muito poderosa, muito mesmo. Eu gostaria de verdade que quem já estuda, quem já aplica, começasse a aplicar o princípio do compartilhamento da dor, tá? E você vai ver os resultados são muito poderosos, muito mesmo, e acredita no processo. Se você já aplica com os seus pacientes, acredita no processo que vai dar tudo certo e você vai conseguir ajudar os seus pacientes, tá bom? Gente, é isso. Ah, a Ligiane falou, quero muito fazer o curso. Tô te esperando, Ligiane, em janeiro será a próxima turma. Gente, eu vi aqui que tá surgindo outras perguntas, tá? Na live de hoje, deixa eu ver aqui só um pouquinho. Aqui, ó. Eu vou responder essa porque é rapidinho para responder, tá? Então, crianças que nascem com algum transtorno, doença, como é explicado na germânica, tem relação com a gravidez, com a mãe? Sim, tem total relação, tá? Sobre o que acontece na gravidez, o que acontece com essa mãe. Então, nem sempre o que acontece com a mãe afeta a criança. Eu sempre falo, os conflitos do bebê é do bebê, né? Podem ser os mesmos da mãe, pelo que a mãe viveu e a criança sentir da mesma forma. Porém, esse bebê pode ter feito conflitos no ventre que é dele, né? Afinal, assim, ele tem o cérebro dele, os focos de Hammer, que a gente chama, né? Marcam lá no cérebro dele, tá? Então, nem sempre são os conflitos da mãe, tá, gente? Mas, para começar, a gente pode conversar com a mãe e perguntar o que ela viveu na gestação, como foi essa gestação. A gente começa por aí, porque de outra forma é mais difícil, né, saber o que aconteceu com esse bebê. Então, a gente começa buscando o que aconteceu com a mãe, os conflitos da mãe e tenta relacionar aí com os sintomas desse bebê, tá? Por exemplo, se tem um bebê que tem crises nervosas, chora muito, a gente pode tentar relacionar com algo que aconteceu lá no ventre materno, né? Será que essa mãe vivia estressada, chorava muito? O que aconteceu com essa mãe? Ela teve algum impacto muito mais forte dentro da gestação, né? O que aconteceu, tá? Esse é um tema muito especial, né? Porque eu vou vir algum dia falar para vocês, né? Sobre tudo que eu vivi e quando você entende a germânica, eu tinha muito medo, né? De causar conflitos para o meu filho, porque às vezes eu vivia as coisas e não conseguia evitar, né? A gente não consegue evitar os conflitos. E quando eu via, eu já estava com uns sintomas, e aí eu pensava, meu Deus, será que ele está passando alguma coisa, né? E me sentia culpada. Então eu tive muitos ensinamentos durante a gestação, durante o parto, né? E com certeza, eu quero passar para vocês tudo que eu vivi, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque eu tive que desmistificar muita coisa que eu idealizava, né? Eu idealizei sempre muita coisa durante esses 11 anos sobre a minha maternidade, né? Como ia ser, e o parto, a gestação. E na verdade acabou sendo totalmente ao contrário, né, de tudo que eu idealizei. Então eu aprendi muito sobre isso, tanto que nasceu uma nova Marina, né? Nasceu uma nova Marina. Então, mas com certeza as coisas nunca acontecem por acaso, né? Sempre acontecem por um motivo. Eu tenho certeza que é para ajudar alguém. Certo, gente? Gente, então assim, ó,
Se você já está atendendo, vai para o teu consultório, né, essa semana e pensa, lembra do que eu falei, tá? O quanto uma conversa pode ser poderosa, o que você precisa fazer para essa conversa ser poderosa com o seu paciente, tá? De que maneira você pode ajudá-lo a encontrar soluções, né? A olhar diferente para o que ele traz para você, tá? Esse é o caminho, esse é um dos princípios da Germânica Heikant, é um dos princípios que você tem que aplicar, que você tem que ir para a prática para conseguir resultados, tá? Com os pacientes ou com você mesmo, tá legal? Gente, eu tô indo e espero vocês então na próxima quinta-feira. Eu vou divulgar o tema antes para vocês saberem, tá bom? Mas devagar eu vou voltando aí para as lives para estar mais em contato com vocês, tá legal? Um grande abraço, muito obrigada a todos vocês que compareceram aqui comigo, eu fico muito feliz. A todos os meus alunos também que estavam aqui, tá legal? E eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, Ariane. Tchau, Vilma. Nath, beijão. Tchau, Nessa. Tchau, Eliana, Alex. Até mais. Tchau, Karine. Tchau, Lu.